Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Quero cumprimentar o meu presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, pastor José Wellington Costa Júnior. Quero cumprimentar a nossa diretoria da nossa igreja Assembleia de Deus do Belém, cumprimentar os meus queridos companheiros da Confradesp, os nossos diretores de nossa convenção estadual. Cumprimento também os meus companheiros pastores do nosso ministério. Queridos, eu não faço diferença entre os da capital e os do interior, pois somos uma só família e todos vocês cabem no meu coração. Agradeço a presença dos meus queridos irmãos, a cooperação do nosso coral, orquestra, banda, as crianças, mocidade, adolescentes, irmãos do círculo de oração. Meus queridos, foi o Senhor que fez isto e é coisa maravilhosa aos seus olhos. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero lembrar aos irmãos, companheiros obreiros do nosso ministério na capital, que hoje é a terceira segunda-feira do mês. Normalmente, nós temos hoje a nossa reunião de obreiros. Eu farei depois alguns anúncios e prometo, amados, também não ser cansativo, visto que nós começamos um pouco mais cedo este culto e certamente era o nosso desejo terminá-lo pelo menos no horário de costume. Mas, queridos, seria impossível estar calado diante de uma tão preciosa oportunidade que o Senhor Deus tem nos dado, pois hoje o nosso coração está cheio de muita gratidão a Deus, pois durante 90 anos Deus levantou na capital do estado de São Paulo uma igreja composta de um povo humilde e simples, mas um povo cujo nome está registrado no céu, na glória do grande Deus. Povo que teve os seus pecados perdoados. Povo que recebeu do céu o batismo com o Espírito Santo. Igreja que ainda persevera na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Igreja que está perseverando no Senhor, com a esperança viva em cada coração presente, que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Bendito seja o Senhor. Nós recebemos dos nossos pais uma mensagem que ainda vibra no nosso coração. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo. Jesus breve voltará para buscar a sua amada igreja. Queridos, eu quero dizer a vocês que esta simples mensagem, que inicialmente foi trazida ao Brasil pelos nossos dois irmãos missionários, Daniel Berg e Gunnar Wingre. Esta mensagem, ela não envelheceu, ela ainda está nova em nossos corações, porque o fogo do Espírito Santo não se apagou em nossas vidas. A unção do céu, Deus tem derramado copiosamente sobre os nossos corações, e eu louvo a Deus, porque Jesus continua salvando os pecadores, porque Jesus continua batizando os crentes com o Espírito Santo. Aleluia! Porque, amados, essa igreja ainda está desfrutando dos dons espirituais, ainda se ouve profecias no meio do povo de Deus. Os crentes estão sendo cheios da glória do Senhor e exaltando ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Meus queridos,
Os nossos pais trouxeram-nos esta mensagem gloriosa que o Espírito Santo implantou no nosso coração. E eu estava esta tarde lendo a minha Bíblia e veio ao meu coração um momento quando o povo de Israel, depois de 40 anos peregrinando em um deserto, aquele povo chegou ao Piairote. E nos diz a Bíblia, Piairote, irmãos, foi aquele lugar aonde Israel chegou, tendo à frente o Mar Vermelho e na sua retaguarda os egípcios que vinham em perseguição ao povo de Deus. E foi naquele momento de expectativa, pois havia um pequeno número que a Bíblia chamava de vulgo, e aquele vulgo começou a murmurar e trouxe uma inquietação no meio do povo, porque eles estavam olhando para uma grande dificuldade, pois na verdade eles se sentiam presos diante do Mar Vermelho. Moisés vai orar ao Senhor, e ele pergunta ao Senhor o que é que deve fazer, e o Senhor Deus lhe responde: Moisés, porque você está clamando? Diga ao povo que marche, bendito seja o nome do Senhor. Meus queridos, após 40 anos, a mensagem do Senhor para aquele povo foi esta: diga ao povo que marche. Após 90 anos, eu estou aqui para dizer a vocês, em nome de Jesus, vamos continuar marchando, vamos continuar caminhando, vamos continuar vencendo. Bendito seja o nome do Senhor, porque aquele que está conosco, Ele nos garante a vitória. Bendito seja Jesus. Queridos, não há mar vermelho que possa impedir a chegada do povo de Deus na terra prometida. Não será o Rio Jordão o impedimento para que cheguemos na terra prometida. Não são as lutas, não são as dificuldades, não serão as crises política, social, violência, o que quer que seja, porque aquele que está conosco é maior, a unção do céu é maior, a graça é maior, o poder é maior. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Queridos, digo à igreja do Senhor: marchem, 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 em nome de Jesus. Aleluia. Talvez alguém aqui possa dizer: mas marchar como, pastor? Escute, talvez naquele dia no Piairote alguém disse isto para Moisés como marchar, mas a ordem de Deus era esta: marche. Aleluia. Marchar como? Queridos, os nossos pais na fé, para nós, da nossa geração, o nosso inesquecível pastor Cícero Canuto de Lima, que deixou para todos nós um legado com a sua vida, o seu ministério, que ainda está muito vivo nos nossos corações. Aquele homem de Deus nos ensinou que a igreja do Senhor Jesus, ela é impoluta. A igreja do Senhor é invencível. A igreja do Senhor, irmãos, ela em qualquer instante ou em qualquer circunstância, ela marcha, ela vence, porque ela é do Senhor, é o corpo de Cristo, é o povo de Deus, caminhando para o céu. Bendito seja o nome de Jesus. Queridos, marchem unidos no Senhor. Marchemos de posse deste livro santo, que é a nossa bússola nesta caminhada da fé. Marchemos, queridos, estruturados nas doutrinas bíblicas, firmados em nossa fé, sabendo em quem nós temos crido. Com certeza, amados, estaremos avançando passo a passo.
em nós se cumprirá o que diz a Bíblia, brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Bendito seja o Senhor. Creio, irmãos amados, ser esta a posição da igreja do Senhor, caminhando a passos largos e acéleres, caminhando, olhando para Jesus, marchando sem perder o alvo, caminhando para o céu, sem nos embaraçarmos com as coisas desta vida, caminhando para o céu, amados, sem aceitar as propostas deste mundo vil de pecados, caminhando para o céu, queridos irmãos, sem imitações. A Assembleia de Deus não precisa de imitar a nenhum grupo religioso extra. A igreja do Senhor, ela tem um modelo. O modelo está aqui, amados, é a palavra do Senhor Jesus. Aleluia! Este é o modelo que os nossos pais colocaram em nossas mãos e que o Espírito Santo colocou em nossos corações. Bendito seja o Senhor. Marchem em nome de Jesus. Não precisa inventar nada. Companheiros pastores, ilustres pregadores do Evangelho, a mensagem do Evangelho é simples, mas é poder. É poder, é poder, aleluia, bendito seja o Senhor. Paulo disse, o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não precisa emenda, não há, irmãos, ocasião para aceitar qualquer, irmãos, coisas novas que queiram os homens trazê-la para a palavra. A palavra de Deus é completa. E nós, a Igreja Evangélica, a Assembleia de Deus, Ministério do Belém, amados, ainda, repito, ainda, pedimos a Deus para conservar em nossas vidas, companheiros, em nosso ministério, aquela auréola de simplicidade que o Espírito Santo colocou sobre esta igreja do Senhor Jesus. É esta auréola de simplicidade que nos diferencia deste mundo. É a diferença, sim, porque aqui é um povo tirado do mundo e está caminhando para o céu. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, que Deus continue a abençoar a cada um dos senhores. Continuemos marchando. Ainda temos, com certeza, amados, uma caminhada à nossa frente. E eu espero, irmãos queridos, em Jesus Cristo, o Senhor. E seria para todos nós um momento de tanto gozo e alegria se Jesus voltasse agora. Aleluia! Voltasse agora. Nós iríamos daqui para o céu. Glória a Jesus. Que fique esta casa, que fique os templos, mas as almas, nós temos compromisso com o nosso Deus. Estamos marchando, marchando, marchando para o céu. Bendito seja o nome de Jesus. Meus companheiros, que o Senhor continue abençoando a todos vocês. Eu quero lembrar aos irmãos dos nossos compromissos para os próximos dias. Lembrando aos companheiros, a nossa Santa Ceia, a última Santa Ceia do ano, no dia 3 de dezembro. 3 de dezembro, a última Santa Ceia, iremos realizar lá no templo. Glória a Deus. Lá no templo antigo, 3 de dezembro, Santa Ceia no templo antigo. Primeira segunda-feira do mês de dezembro, última reunião de obreiros, no dia 4 de dezembro. Estaremos trabalhando daqui até o fim do ano na escolha, no crivo de novos irmãos que estarão servindo conosco no ministério como diáconos e como presbíteros. E para os candidatos que já foram orientados pelos pastores setoriais, a documentação
que é exigida para que o seu nome possa ser incluído na relação que será apresentada ao Conselho de Pastores. Pois bem, e vocês sabem quais são os documentos. E não esqueçam de trazer aquela carta da esposa. Sim, a esposa mande uma carta dizendo as virtudes do seu esposo, se ele as tiver, não é? Então, se não tiver, pode escrever a verdade, não é? Para nós, isto é muito importante. Mas, queremos dizer aos irmãos que a reunião do crivo, irmãos pastores, será no dia 12 de dezembro, a reunião do crivo, e, amados, lá no Templo Velho, na nossa sala de reuniões. E a palestra que estaremos ministrando para os candidatos ao diaconato e ao presbiterato da igreja, nós estaremos realizando aqui, neste templo, no dia 17 de dezembro. Repito, a palestra para os candidatos, a sua presença, meu irmão, é imprescindível. Você estará dando a sua presença na entrada, e isto vai lhe valer a sua consagração, não é? Ninguém pode receber um cargo sem saber as suas funções e o que é que vai fazer. Então, no dia 17 de dezembro, às 8h30 da manhã, estaremos aqui para um período de oração, e das 9 horas a seguir, irmãos, estaremos então conversando com os nossos diáconos e com os nossos presbíteros, à luz da palavra de Deus. Quero também lembrar aos irmãos que a reunião da próxima terceira segunda-feira do mês, que será a última do ano, no dia 18 de dezembro, e você não pode e nem deve faltar, será lá no templo antigo, ok? Vou repetir, a nossa reunião da terceira segunda-feira do mês será no templo antigo, no dia 18, no horário de costume, às 19 horas, a seguir. E as consagrações serão realizadas no dia 1º de janeiro. No dia 1º de janeiro. Eu quero dizer aos irmãos que no dia 31, normalmente nós passamos o ano na casa do Senhor, orando, agradecendo a Deus. É justo que descansemos um pouquinho durante o dia. E não teremos nenhuma reunião durante o dia lá no Belém, certo? A nossa reunião de consagração, que será aqui neste templo, no Templo Novo, no dia 1º de janeiro, a consagração dos diáconos e dos presbíteros. Aqui no templo, no dia 1º de janeiro, a nossa reunião começará às 18 horas. E lembrar aos pastores que, nesse mês de janeiro, nós teremos a eleição da diretoria da nossa igreja. E esta reunião de eleição acontecerá, permitido Deus, no dia 7 de janeiro. No dia 7 de janeiro, ok? E o primeiro batismo do ano, no dia 28 de janeiro. Os irmãos pastores já estão trabalhando com os novos convertidos, continuem ensinando-os, e não esqueçam de orientá-los e encaminhá-los para este templo. O batismo será realizado aqui neste templo. Bem, queridos, isto posto, nós iremos ouvir o coral da igreja louvar o Senhor com mais um hino. Ouçamos.